Vamos a mais uma aula aí sobre a cultura do crisanto, né? Então, todos os tópicos são importantes, né? Assim como esse aqui também, sem você conhecer um pouquinho de manejo de pragas e doenças, né? E do controle em si, né? Não tem como a gente produzir flores, né? Existe flores orgânicas? Sim, existe. Você pode fazer cultivo orgânico, mas para esse comércio que a gente conhece hoje, esse cultivo orgânico só funciona para o mercado de flores comestíveis. Porque exatamente flor a gente trabalha com beleza, então jamais a gente vai admitir receber uma flor, né, com picada por inseto, toda manchada, né? Então a gente está trabalhando com beleza, então a gente quer uma qualidade, a gente fala quase qualidade total. Então há necessidade de fazer esse manejo assim, né? E na maioria das vezes esse controle é preventivo. Não dá para se trabalhar muito, né? Deixar, principalmente quando a gente trabalha com doenças, né? Então não dá porque a hora que a doença aparece e principalmente quando a gente está falando aqui de produtores de crisântemos que trabalha com plantio sucessivo. Ele entra com a cultura e a outra. Se ele deixar a doença contaminar a área dele, com certeza tem vários setores, né, em plantio, com uma semana, com duas, até a colheita. Então, o prejuízo o controle, cortar o ciclo de uma doença, fica bastante difícil. E a gente trabalha com a venda não só da flor, né? Diferente de outras culturas que às vezes você trabalha e você comercializa só o fruto em si. No caso de flores, você está comercializando a flor e mais a planta no todo praticamente. Então você faz parte da beleza, né? Não só ou da ornamentação, a parte da flor e a parte de folhas também. Então por isso o controle de pragas e doenças ele é manejado porque vai perder valor, vai perder qualidade se você tiver manchas foliares, né? Assim como na folha ou ataque de algum inseto aí em si, né? Então é importante esse manejo, né? Esse controle, sim. Tá? Lembrando aí, então, rapidamente, que essa é a aula 6, né? De um total de 8, né? E importante também, né? Quem quiser aprofundar, tem aí o livro e pode fazer o download. Então, normalmente, da implantação da cultura, já inicia-se os controles sistemáticos, né, para o controle preventivo. Então, normalmente, você já começa controle desde a fase, na semana, toda semana você vai ter controle de doenças, né, de acordo com as condições mais favoráveis de clima, se tem uma condição de umidade, temperatura favorável, uma mancha foliar, você já entra com esse controle. E o importante é que se tenha alguém que passe no meio e faça uma avaliação, né, de qualquer, vamos dizer assim, anormalidade que venha acontecer ali nas folhas. Então ele já entra com verificação se tem alguma possibilidade de ter alguma doença. Tá? Mas mesmo assim, as condições sendo mais favoráveis, ele acaba às vezes fazendo pelo menos uma semana um controle preventivo da possibilidade de estar entrando ali com alguma doença. Então dificilmente você vai passar uma semana sem algum tipo de pulverização, tá? Então, você ter um sistema que permita, né, a aplicação de defensivos, né, periodicamente é importante porque acaba sendo um custo, né, de mão de obra ali para o plantio. Alguns produtores, até na área de produção, às vezes já tem as barras de irrigação que são utilizadas para a aplicação desses defensivos aí também. Tá? Então, não tem como, vamos dizer assim, trabalhar cultivos sem fazer
essas pulverizações semanais, né? Então, pode ser que você pode usar produtos mais forte ou mais fraco, o protetor, quando você está trabalhando, não tem a doença, e aqueles curativos. Então, como é uma cultura que é feita em grande escala já a nível de Brasil e qualquer lugar do mundo, então acaba tendo também produtos, né? Em termos gerais, né, a gente não vai aprofundar em todas as doenças, todas as pragas da cultura, porque acaba sendo, assim como outras culturas, como a própria Solanácea, né, que a Dendrantema também é uma cultura que é suscetível a uma série de pragas e doenças. E esse plantio sucessivo também acaba aparecendo, né? Então, aqui, mas quais doenças seriam aquelas doenças chaves, né? Então, em termos aí de doenças, né, as mais comuns, a que é mais complicado a nível de doenças foliares, seria a ferrugem, né? Nós vamos ver o porquê. A septória, depois vem o ídio, podridão de raízes, né, e hastes. Cada um acaba tendo, né? E depois a botrites, né, que vem, ataca principalmente o botão floral. Na verdade, o capítulo, né, ou a inflorescência. Desculpa aí. Então, veja bem, existem outras doenças, sim, mas se você fizer o controle e o manejo dessas doenças, praticamente as outras doenças vão sair por tabela, tá? Em praga também, praticamente a gente tem todas, mas as pragas chaves vão ficar em cima da minadora, do trips, que trabalha com estufa, né? Essas doenças acabam sendo aquelas aparecendo dentro dessas estufas, sim, né? A céu aberto também elas vão estar aparecendo, mas são ambientes favoráveis ao aparecimento do trips, do ácaro, né? Então há necessidade de fazer esse monitoramento, né, contínuo, né? A mosca branca, pulgões, então acaba ficando escondido ali dentro da cultura, a hora que você vê já o dano já apareceu, né? Então há necessidade desse monitoramento constante, né, principalmente controle dessas doenças aqui. Então, direcionando, se a gente conhecer essas doenças fazendo o manejo, né, dificilmente a gente vai ter problema de alguma outra praga que a gente acaba fazendo esse controle por tabela, tá? E tudo isso aqui a gente vai estar trabalhando, então, como a gente evitar a entrada da doença, né, e como fazer esse manejo, né, para, se caso aparecer, a gente zerar esse controle também. Então a gente sabe que, de acordo com a época do ano, nós temos, se tiver algum inóculo, né, nós temos algumas variedades que podem ser selecionadas, né, que são um pouco mais tolerantes ou mais resistentes, né, a essas pragas e doenças. Então, como o número, a gama de variedades que tem no mercado são muito grandes, de acordo com a tecnologia que esse produtor vai adotar, se é céu aberto ou se é em estufa, ele acaba podendo selecionar algumas variedades mais voltadas para aquele tipo de, vamos dizer, aquelas mais rústicas para aquele tipo de produção. Né? À medida que a gente vai tendo uma tecnologia, um controle melhor de adubação, um controle melhor de climático e tudo, essas doenças acabam dificultando o aparecimento delas, e aí a gente pode utilizar as variedades mais exigentes em si. Né? Normalmente as variedades de cores mais claras, né? Cores mais víveis, mais claras, são mais suscetíveis. Tá? Então, para a gente ter uma ideia, aquelas variedades crisanto branco, né? Amarelo bem claro, né? Normalmente tem uma tendência a ser mais suscetíveis. Tá? Aquelas mais do tipo mais cheio, né? Do tipo pompom, muito mais lígulas, né? Também tem uma tendência a ser mais suscetível. Então, aquele produtor que vai conseguir produzir essas variedades, normalmente é aqueles que trabalham com a produção em estufa. Começando então por uma doença, aqui eu já coloquei uma folha, né, do crisântemo.
com um ataque de ferrugem, né? Ferrugem branca. Então isso aqui é uma folha já, um produtor que tem uma planta como essa aqui, normalmente ele está fadado a prejuízos, porque o controle de uma área que tem uma folha como essa severidade aqui, né, com esse incidência de doença, dificilmente ele vai conseguir fazer o controle, né, das plantas que estão ao lado, simplesmente fazendo adubação. Às vezes ele tem que cortar o ciclo, fazendo pulverização, cortar o ciclo, parar com a cultura, né, para zerar, né, e entrar com o controle inicial. Porque a quantidade de esporos que se produz, né, ureosporos, nesse caso aqui da ferrugem, é milhões e milhões. Então o vento já distribuiu para todas as plantas ali da área, né? Porque se a planta chegou a essa situação. Então isso é uma situação que num produtor que faz o manejo adequado, jamais você vai ver uma planta como essa. Isso aqui é um produtor que não conseguiu fazer o manejo, né? Foi deixando e chegou a uma condição dessa. Então ele vai ter prejuízo, vai pulverizar em grande quantidade e não vai conseguir zerar a doença. Então ele tem que zerar a doença na área para depois iniciar, né, o manejo adequado, tá? Para evitar esses usos exagerados e não ter sucesso, né? Então normalmente a gente trabalha com níveis de manejo. Se a gente for trabalhar, a gente tem nível 1, né, nível 3, 6. Então, o controle tem que entrar no nível 1, 3 aqui, né, em termos de doenças. Tá? E de maneira que se você faz uma avaliação da área, esse manejo, mesmo sendo no nível 1, 3, né, você nunca pode deixar ele passar desse estágio aqui, da primeira folha. Que seria o estágio onde não ocorreu ainda a esporulação. Então, se você entrar com o controle aqui, a eficiência, né, desse controle, que ainda não distribuiu, né, mas é claro que se você tem um ataque como esse, uma ou outra folha você já pode ter alguma mancha, né, já esporulando. Mas o controle a nível racional, o produtor está passando todos os dias e verificando se tem algum sintoma de alguma doença. Se ele verificar essas manchas já amareladas nessa forma, o controle tem que ser imediato, né, e direcionado aí para a ferrugem do crisântemo, tá? Que é chamado também ferrugem branca. Ferrugem branca porque ele esporula e fica realmente acinzentado, né, dessa forma. Aqui está amarelado. No início ela fica uma mancha translúcida, né, um amarelo translúcido. Já você tem que entrar com produtos sistêmicos, né, para ter uma eficiência maior. Os protetor já ficaria difícil, então para erradicar a doença já seria produtos mais da fase para que a planta consiga absorver, ter algum efeito residual. Como nós dissemos, aí nós temos vários produtos no mercado, né, para a cultura do crisântemo, já registrado, né, diferente às vezes de outra cultura, então é fácil, né, o agrônomo poder recorrer aí no compêndio de defensivos, né, ou aí no outro compêndio, né, e procurar, né, ou o fornecedor, né, dentro da sua área, do seu mercado lá que tenha, né, e já entrar com o controle, né? Seja ele escolhendo produtos inicialmente aí, sistêmico, né? E depois os produtos, às vezes, mais de contato, né? Então, e é importante, sempre que eu trabalho com controle, eu ter no mínimo 3 produtos, né? Para estar fazendo um rodízio para evitar resistência, né? Porque
Se você usa um só produto na sua área e produto sistêmico, você seleciona aquelas esporos, né, que são milhões, né, a possibilidade de ter um já que seja resistente àquele produto. Então, por isso, no mínimo 3 produtos estando revezando ele. Então, você nunca trabalha a primeira semana e a segunda semana o mesmo produto. Tá? Então, tem essa gama aí que você pode estar escolhendo, né, para estar fazendo a aplicação. Tem mais produtos. Uma segunda doença, né, que é importante, que pode aparecer, mas se a gente trabalhar em termos de incidência e importância, né, já seria uma importância mais secundária, que seria a mancha de septória e a mancha de ascoquita. Né? Mas que, como os produtos que às vezes pegam a ferrugem não são os mesmos que pegam essas manchas, então tem que se fazer esse manejo, essa avaliação de campo, né? O que está aparecendo, conhecer, veja as manchas, às vezes inicial pode se confundir, mas essa aqui é escura, né? Então isso aqui são ataques que a gente já está mostrando, né? Já no nível já de perdas, né? Então uma folha dessa forma, às vezes essa doença começa a aparecer nas folhas mais baixeiras, quando você tem irrigação que tem molhamento de folha na parte mais baixa, né? Então às vezes você não vê, você tem que estar entrando no meio da cultura e realmente procurando, né, se tem alguma mancha ali, para estar entrando com esse controle. É comum dentro do produtor, na fase, já vai colher, né, ele deixar para, não vou avaliar. O problema são as outras culturas que estão ao lado. Você não faz o controle, porque às vezes você vai estar na folha baixeira, quando você vai colher ele, ficaria ali no local, né? Mas mesmo assim há necessidade de se fazer esse manejo e a pulverização para fechar o ciclo, né, da doença ali no local. Tá? Então pode atacar, né, e aí depois a gente tem ainda, que a gente vai estar vendo, mancha de ascoquito, que pode atacar a folha e pode estar atacando também o botão floral. Né? Eu vou estar mostrando também aí o Botrytis, né? Que tem produtos específicos aí, que esse seria o ataque, né, de Botrytis no botão. Né? No momento, se você colher, às vezes você colhe a folha, né? Quando você tem a nível de campo, às vezes não aparece, mas você colhe e leva para armazenamento e ela apodrece quando você tem o fungo a nível de campo em uma grande quantidade. Então aí nós temos aí produtos específicos então para septória, né? Ou seja, que eu faria o rodízio, né? Uma aplicação às vezes preventiva para o produto para ferrugem, e uma aplicação, às vezes, se caso tiver, né, produtos que possa pegar a parte septória. Quando você não tem essa doença, às vezes alguns produtos mais do tipo preventivo, né, mais do tipo de contato, pegaria os dois, né, se a gente verificar, tem alguns produtos, mas produtos sistêmicos, esses produtos mais direcionados, né, às vezes você tem um mais voltado para uma cultura. Alguém que sempre fala, mas Mancozeb e tal, é um produto fantástico e tudo, né? Então, que funciona como preventivo, mas a gente vai ver uma dificuldade do produtor até utilizar esses produtos. Numa fase inicial, o próprio cobre, né, nas fases iniciais, são produtos que funcionam, tá? No entanto, eles mancham a folha. Então, acaba o produtor não utilizando esses produtos tanto exatamente porque numa fase mais desenvolvida, se você tiver uma flor, por exemplo, um cobre, você comprar uma flor manchada com cobre, não seria tanto problema como um outro produto que é residual e mais tóxico. No entanto, como ele mancha, a pessoa que vai comprar acaba tendo um certo receio por um uso do cobre. Então, na fase final, o produtor acaba saindo desses produtos menos tóxicos que poderia estar ajudando aí, né?
Então tem no compêndio, assim como o Agrofit, todos esses produtos, né, são atualizados periodicamente assim que são encaminhados. Tá? Caso tenha alguns produtos que não estejam lá, às vezes são utilizados porque permite, existe portaria específica para a área de floricultura. Então alguns produtos às vezes são lançados lá fora e os produtores solicitam a portaria, né, via Câmara Setorial para ser utilizado. Um outro grupo de doença, né, que eu diria, praticamente nesse caso aqui, o preventivo dele seria a questão de muda, né? Assim como a questão de muda, ele atua em todos esses aspectos aqui. Veja bem, a introdução de uma ferrugem, a introdução de uma septória, ela vem do viveiro para quem está começando, né? Então, de onde vem a sua muda, é importantíssimo que você conheça, né, e saiba, né, a qualidade do material que você está comprando, né, porque ali pode estar vindo a doença, né, seja doenças foliares ou radicular. Mas é muito comum, né, e às vezes essas doenças do sistema radicular, né, que vinham no substrato mesmo sendo um produto, a pessoa que vai produzir as mudas pode estar com a água de irrigação, né, dependendo se não é o produtor de muda, ele usa água de irrigação de um local que tenha produção de hortaliça e tudo, pode a água ter essas doenças que vai irrigar e vai contaminar a área dele. Por isso, né, a importância de conhecer o produtor, a região, as condições de manejo fitossanitário que tem lá. Então, às vezes, lá no viveiro não deu problema, você chegou na área, porque ele tem um manejo da irrigação melhor do que o seu, né, como nós vimos. Ele vem com um esporo em pequena quantidade, mas a hora que você põe no chão. Lembrando também que essas doenças, Rhizoctonia, Pítio, Fusário, praticamente em todos os solos que você encontra esses fungos ali. No entanto, eles não são patogênicos dado a flora, né, de fungos que tem ali no solo. Então ele acaba somente no manejo inadequado, né, da irrigação que às vezes manifesta. Então se você tem um solo rico em material orgânico, né, e você mantém esse material orgânico alto, ele favorece fungos que competem com a Rhizoctonia, com o Pítio e Fusário. No entanto, esses fungos ele permanecem porque nós temos Fusário que tem a fase sexual e assexuada dele no solo, que é uma fase, inclusive, que às vezes não é nem patogênica. Né? Ele mantém, de certa forma, na matéria orgânica, né? Mas os outros fungos, ele acaba eliminando por competição esses fungos aqui. Então, se você tiver esse manejo do solo bem feito, já é uma forma dessas doenças não aparecerem. A outra é a muda. Então, antes de qualquer controle, nós temos uma muda e o canteiro que a gente vai estar levando não pode ter esses fungos já numa forma desproporcional. Então, como você tem cultura sucessiva, é muito comum essas doenças aqui aparecerem. Tá? Inclusive esclerotínia, que eu não coloquei aqui, né? Então vai aparecer na sua área por um manejo inadequado. Então, por isso é importante esse preparo do solo, tá? Essa quantidade de matéria orgânica para a gente estar atacando preventivamente essas doenças. Mas no produto, na hora que você transplanta, né, se já tiver a doença ali, qualquer tipo de manejo, essas doenças já vão aparecer rapidamente. Tá? Então, esse manejo, essas aulas que nós vimos de irrigação lá atrás, ela vai influenciar exatamente aqui nesse momento. Tá? Agora, o inóculo inicial também vai estar afetando, né? Então pode vir na muda e pode estar no solo. Se você tem um solo contaminado, você faz o plantio, né?
e já vai aparecer. Então, é importante que lá no nosso solo, esse inóculo também esteja bem equilibrado, ou seja, não exista ele que possa provocar aquela pressão de inóculo para ter a doença, ok? Então, o ataque dessa doença é severo. Já uma planta que começou com um fusariose, por exemplo, um verticílio, um ataque irreversível. Então, isso aqui é um vaso que você teria que eliminar, inclusive, de preferência, fosse até incinerado, né? Para não usar nem o substrato e nem essa parte aqui. Ou levar para uma esterilização, né? Por algum processo de esterilização que com brometo de metila ou mesmo ser triturado e levar para uma compostagem, né, para que esse processo, esse fungo possa ser eliminado. É claro que qualquer produtor teria problema de fazer uma compostagem e levar para a própria cultura esse material. Então, se a gente tiver jeito de levar para um local que fizesse a eliminação dele, né, é o indicado para qualquer manejo não estar voltando inóculo, tá? Então esse substrato não utilizaria. Aqui mostrando uma área, acabou de plantar, né, com um problema aí então do dumping off, que pode ser qualquer um daqueles fungos, né, Pitio, Rhizoctonia, né, e o próprio fusário também poderia estar esse tombamento. Então, isso aqui, às vezes você trouxe uma muda de qualidade e o fungo já está aqui na área que você plantou. Ou você pode trazer uma muda, né, que já esteja com o fungo. Então você leva e o manejo encharcou um pouquinho, então vão começar a morrer, né, logo em seguida ao transplantio aí para a área definitiva, tá? Então é importante a gente fazer o controle preventivo. Aqui, praticamente a perda já aconteceu. A hora que começa, né? Vai falar, mas pode eu fazer um tratamento aqui químico? O produtor entra com um tratamento químico, sim, que ele não quer perder, quer ver se aproveita alguma coisa, acaba morrendo ainda bastante e aproveitando, né, um pouco. No entanto, ele reproduz esse fungo que está aqui, ele está reproduzindo ele, contaminando mais o solo. É bom ele estar atento a isso aí. Então, o correto, né, é que se parasse o ciclo, esterilizasse essa área, né, e fizesse o manejo orgânico para ele vir com plantio novamente, para evitar exatamente que tenha aumento de inóculo na sua área. Tá? Mas a realidade a gente sabe que é um pouquinho diferente, né? Ele acaba permitindo isso aqui, entrando com um controle químico e perdendo bastante, e para o próximo plantio o inóculo já está muito alto, né? E aí a perda vai acontecendo, perdas sucessivas, até ele ter perdas que ele quebra, né, de tal forma que ou ele vem fazer a esterilização mesmo, entrar com controle, ou sair do plantio nessa área, tá? Então, normalmente tem esses produtos que pode ser utilizado. Então, muitos dos produtores, né, que chegou a muda, ele faz uma pulverização, né, com esses produtos, Monserem, Bioplant, o Cercobin, para evitar qualquer tipo vamos supor, que pode ocorrer ainda, que já aconteceu com produtores, né? Existe vamos dizer assim, é raro, né? Mas pode ter nessa transplante ou pessoas que às vezes intencionalmente contaminem esse material, né? Já aconteceu, inclusive, o próprio vendedor da muda contamina, porque o produtor começa a fazer sua própria muda e ele descobre, mas nesse meio tempo ele contamina a sua área toda. Então é complicado até isso, né? A gente está falando aqui, né? Mas seria alguém
problema dos dois lados. O produtor está fazendo muda usando material genético do outro para fazer muda, e o outro contamina a muda. Então, são coisas que o produtor tem que ficar esperto até nisso, tanto os dois. Eu acho que os dois lados têm que ser corretos, né, para que realmente a cadeia funcione. Né? Então, tem que ter responsabilidade. Mas já tivemos produtor com esse tipo de problema. Né? E nós fizemos análise das mudas, e as mudas vieram todas contaminadas, apesar de muda perfeita, não sentia nada, mas vinha, na hora que o produtor ia plantando na área nova, ia contaminando. Não só de crisanto, mas de outras espécies. Na verdade, é a primeira vez que detectamos, né, com outra espécie, não do crisanto. Mas se contaminar, não tem como. Aí eu tenho que esterilizar a área sim, né, como nós vimos. Então esse controle é para... Então há necessidade de esterilizar, mas mesmo você fazendo esterilizar esse substrato, aí eu tenho um desequilíbrio, né? Eu tenho que entrar então com essa adubação orgânica rica em micro-organismos e logo em seguida a esterilização. Por quê? Essa área tem esporos por aqui, tem escondido, o vento, então você entra com a cultura. O primeiro fungo que vem nessa área que esterilizou, que entra em contato aqui, seria o fungo, né, que seria fitopatogênico. Então, se você entra com uma pressão de inóculo muito grande, né, você já começa a melhorar o solo. Então, e a gente tem a possibilidade de, às vezes, em alguma área aqui em volta que tem, né, o inóculo em plantas daninhas que estão ali em volta, acaba permanecendo. Você vai, caminha lá, vem nessa área. Então, para evitar qualquer tipo, o equilíbrio ecológico, é melhor você já fazer esse tratamento. Então, o tratamento seria a esterilização para ser eficiente, não tem como. Qual método você tem que fazer? O tratamento preventivo também então, aqui esse biofertilizante, né? E também a pulverização da muda, né? O problema da pulverização da muda é que na hora do plantio, não sei se vocês estão lembrados, é feito com a mão. Né? Então, como é que você vai pulverizar ou fazer um tratamento de muda e está fazendo plantio? Nesses casos, se tem qualquer desconfiança ou qualquer possibilidade, né, vamos dizer assim, mesmo que não seja criminosa, e eu imagino que a maioria não né, não vai ser, que use uma luva na hora de fazer o plantio, que né, para evitar o contato com a muda direto. Né? Então tem essas luvas cirúrgicas, poderia estar usando, né? Então, e fazer a pulverização. Então a gente teria os 3 preventivos, a pulverização utilizando esses produtos. E esses produtos são os que são utilizados até para o tratamento. Vamos supor, ele não consegue fazer esse tratamento químico, mas teve alguma incidência aqui, que é o que acontece com o produtor, né? Teve alguma incidência num local ou outro aqui de tombamento em si. Então ele faz o tratamento da muda, pulveriza aqui essa área também, para depois vir com o plantio. Faz uma pulverização, entra com a adubação orgânica e depois que vai fazer o plantio. Aqui, então, seria o mofo cinzento, né, ou a botrytis, que muitas das vezes, quando você tem lá na área de plantio uma pressão de inóculo muito grande, pode estar atacando as plantas a nível de campo, né? Mas a maior parte dos produtores que eu tenho, que tem tido, porque na cultura do crisanto, o cara pulveriza e faz controle, e normalmente dificilmente você vê uma situação dessa aqui a nível de campo, né? Mas o fungo já está aqui, né? Aqui eu estou mostrando o sintoma, mas uma outra planta, ou uma planta remanescente, ou uma poda que fica ali no campo, onde ele acabou de colher, então o fungo esporula ali, naquele resto cultural, ali dentro de 2, 3 dias, né? E contamina as áreas do lado. Então, mas como você está pulverizando, acaba o sintoma não aparecendo.
Você colhe essa haste floral, vai para o armazenamento para ir para o plantio, acabou de fazer a colheita e vai para o armazenamento, no outro dia a planta está desse jeito aqui, né? Então, num período mais 2, 3, 4 dias, acaba secando. Então, é um fungo que tem preferência para material em decomposição, mas tem uma velocidade de ataque muito grande, né? Então, não, você pode colher uma flor perfeita e ela aparecer no outro dia toda contaminada, mas a contaminação ocorre no campo. Então, o controle da botrytis tem que ser no campo. Então, ocorre a pulverização antes da colheita, né? Quando você tem algum problema, teve algum problema, você vai fazer alguma pulverização, mas o manejo, na verdade, acabou de colher, já retirar, não deixar restos culturais ali, ou entrar no preparo do canteiro imediato, né, para que esse material remanescente ali na área não esporule, tá? Então o controle é preventivo, né, das plantas remanescentes ou qualquer resto cultural na área, né, acabou a colheita, zero de resto cultural. Normalmente isso acontecia porque o produtor às vezes colhe essa semana e faria o preparo do canteiro, né, com a aração, a enxada rotativa na semana seguinte, no dia que entrar com o plantio. Então muda toda a logística, né, de preparo de canteiro. Então o preparo do canteiro ele tem que acontecer nesse caso aqui, se tiver algum ataque de botrite, logo em seguida a colheita, para ser plantado. Então você colheu, vamos supor que colheu hoje na quinta-feira, né? Então vai ser plantado às vezes na quinta-feira da semana que vem. Mas o preparo vai ser amanhã, colheu hoje, amanhã já entra com a rotativa ou no mesmo dia. E esse canteiro ficaria preparado, né? Já fazendo o preparo dele, né? Para a semana seguinte. Tá? Aí sim você zera, né, o fungo e é melhor do que a pulverização. Fazendo em toda a área, então simplesmente você cortando esse ciclo, a gente consegue controlar o botrite, tá? Porque em caso somente quando tem a doença apareceu é que a gente vai estar fazendo algum tratamento específico para a cultura, né, próximo da colheita. E outro problema também é colher quando você tem o plantio a céu aberto, colher a folha molhada, né? Então é importante na hora da colheita que a flor esteja seca, né? Isso também ajuda no desenvolvimento dessas doenças pós-colheita. Então, praticamente, o botrite é uma doença séria pós-colheita, certo? Então, em termos de pragas, se a gente fizer de doenças, esse manejo, praticamente a gente atinge as demais também. Em termos de praga, nós temos várias pragas também que nós vimos, né? Uma de difícil controle, eu colocaria ela como um carro-chefe, né? Que não deixar entrar, né? E que seria a minadora. Por quê? Como é uma doença que ela penetra e fica produtos para atingir ela diretamente o inseto, só produtos de profundidade ou produto sistêmico, né? Então tem que ter um produto específico, né? E produtos acabam sendo bastante tóxicos. Então tem que estar fazendo esse monitoramento. E estufa é complicado, a hora que você vê, né? Às vezes começa na folha baixeira e tudo, aí ela multiplica rapidamente e como o controle é difícil, né? Porque às vezes está a planta grande, você não consiga atingir as folhas lá mais no meio, bem, né? Para estar conseguindo atingir aí a planta. Então os produtos, tem produto específico aí já registrado para o crisântemo também, os mais utilizados é esse aí, que é os mesmos utilizados aí também na parte de hortaliça, para tomate, vocês veem, são todos produtos aí utilizados para tomate praticamente aí, né? E para controle todas essas que têm ataque dessa minadora, tá? Mas
sem controle, não deixar o ataque crescer, porque às vezes a eficiência desses produtos aqui, então a eficiência, esse controle, ele ocorre preventivo da seguinte forma: no início da cultura, você entra com esse produto, né, eventualmente, né, para evitar fazendo monitoramento. Para praga, normalmente é feito um monitoramento mesmo. Se não tiver nada zerado, que é raro, nenhuma ataque da minadora, né, o plantio em estufa, você consegue ficar semanas, né, uma semana, duas, sem a pulverização. Mas a céu aberto, ela aparece, né? E se aparecer dentro da estufa, aí esse manejo vai ser constante, porque se ela apareceu em um lugar, ela vai aparecer em outro, né? Então, é importante essa pulverização aí nesse caso. Outra doença, né, aí seria o trips, né? É uma praga que normalmente ela gosta da flor, né? Esconde na flor, multiplica muito na flor, tá? Mas ela ataca também as folhas, causando essas deformações aqui na folha, até no botão floral, quando numa fase inicial, né? E na flor, né, também causam deformações, tá? Então veja bem, alguma flor remanescente que às vezes colhe, que não dá qualidade, fica uma haste para trás, é o local onde ela vai multiplicar. Multiplicando, ela vai atacar as áreas mais novas, né, que é o plantio que foi feito por ali perto. Então, há necessidade desse monitoramento também e entrar com o controle. Então, como que é feito o monitoramento? No caso do específico aí do TRIPS, a gente coloca essas armadilhas. No caso, o TRIPS ele é atraído pela cor azul. Então já existe isso aqui para comprar, ela vem com uma cola, tá? E normalmente ele vem quadriculado. Apareceu o TRIPS aqui, é o momento de você entrar com o controle, tá? Então, como essas armadilhas são distribuídas em toda a área de plantio e a pessoa todos os dias faz o monitoramento. Teve TRIPS, né? 1, 2 ali, né? É entrar com o controle químico. No caso, quando o ataque é uma só, né? Às vezes as próprias armadilhas, né? O produtor coloca uma quantidade bem grande de armadilha e acaba fazendo o controle também, dado, né, essa atração que ela tem. Então ela tem uma cola aqui, então pode ser uma forma de controle você colocar um número grande dessas armadilhas aqui também. E aparecendo, você viu, fez o monitoramento, a praga apareceu, pode causar dano, é claro que entra então já com o controle químico também. Então esse monitoramento ele é importante também, né, assim, e tem produtos específicos também. Veja Ortene, Trace, né, de Carzol são todos produtos aí muito comum utilizados na horticultura e já registrado aí também para a cultura do crisântemo, tá? Então o produtor tem que ter esse produto e vai fazer o controle sim. A mosca branca também é outro problema, que é transmissor de algumas viroses e tudo, né? Assim como o trips, né? Então é importante que, eu nem falei de virose, no caso do crisântemo é mais raro, dado esse controle, né, dos vetores que a gente tem muito rigoroso, que a própria praga, né, causa esses danos, então acaba que os transmissores de vírus, a gente acaba eliminando ele antes de ter ataques mais severos. Mas a mosca branca, ela ataca, né? Vai ter esse tipo de amarelecimento de folha, que é sugadores, e como multiplica bastante, né? Então há necessidade. E estufa é um ambiente propício para esses insetos, né? Tá multiplicando. No caso, o monitoramento da mosca branca, ela é atraído pela cor amarela.
Então o produtor já distribui, né, essas armadilhas, né, dentro da área, e essa armadilha com cola também. Tá? Então ele serve de monitoramento, pode servir de monitoramento e também como controle. Né? Então é mais fácil, né, você ter até esse controle feito, nesse caso aqui é um produtor que faz, né, o monitoramento perfeitamente. Quando você tem flores, tem que ser colhida mais aberta, né? Então é importante, esse monitoramento é mais importante que até o controle químico em si, esse controle por armadilha. Tá? Então dá para se controlar então trabalhando com essas armadilhas. Mas o que entra mesmo, a gente sabe, né, não dá para sair, né, do monitoramento, do controle químico. Tá? Então, o produtor, você não vai falar assim, tem um orgânico só. Não, ele faz esse monitoramento, ele sabe que ajuda, então, na verdade, o monitoramento e essa armadilha ajuda porque às vezes ele não consegue fazer um monitoramento tão bem feito, ele passa, olha ou não vê ou não consegue pulverizar naquele dia, então ele tem essas armadilhas, mas isso aqui já é visando então o controle químico também. Na prática é desse jeito que a gente vê. Por isso dessas intervenções e pulverizações semanais, né, na cultura do crisanto. Então, normalmente tem uma pulverização na terça, outra na sexta, né? É difícil, né, o produtor que consiga passar uma semana sem pulverizações ou de um fungicida ou de um inseticida. Então, ou seja, tem que ter uma equipe própria, né, já para esse controle aí. Mas você poderia me falar, existe plantio que consegue fazer com um número de pulverizações menor? Existe. Em áreas de clima bastante, de clima mais ameno, de umidade relativa baixa, né? Mas mesmo sendo uma umidade, locais de umidade relativa baixa, acaba que a umidade da estufa ela vai aumentando dado a umidade do solo que você faz, evapora, né, e acaba às vezes alguma coisa aparecendo. Mas dá para reduzir e muito, né, esse controle. Eu conheci áreas, né, produtores, não aqui no Brasil, que conseguia fazer durante o ciclo da cultura, né, fazer ali com 3, 4 pulverização durante o ciclo inteiro. Isso não é a realidade nossa, mas o manejo ele tinha estufas separadas para cada plantio, ou seja, cada setor era uma estufa separada. Aí começa a ser um manejo um pouquinho mais adequado, mas no Brasil não conheço até então nenhuma área com esse tipo de manejo, né? Então tudo isso que a gente vai estar falando aqui vai estar acontecendo numa área de plantio de crisântemo, sim. O acro é outra praga, né, que a gente tem que estar manejando, e principalmente a área de estufa é um ambiente que permite a reprodução dele muito fácil, né? E como é uma praga pequena, você tem que fazer um manejo e procurar ele. A hora que você vê, o ataque já está alto. Mesmo o produtor que já conheça, às vezes ele passa, né? Se ele não fizer um monitoramento e procurar na folha com lupa e está fazendo, na hora que ele vê já está com sintoma, então o ataque já está muito intenso e acaba já afetando aí a qualidade da flor, né? Que quando ele ataca a folha, então ele perde a coloração das lígulas todas, né? Vai manchas na folha, nas lígulas, né? Assim como nas folhas, né? E esse ataque mais forte também acaba atacando, vamos dizer assim, o desenvolvimento da planta. Ela vai desenvolver menos, né? Só que ele pensa que é a parte nutricional, numa fase inicial. Então, se fizer um manejo, você conhecer a praga e fizer um manejo, a planta, você vai ter resposta no crescimento bem grande, controlando o acro, sim. Né? Não tem como
né? E acro, nós temos aquela dificuldade que acro são pragas que têm um número muito grande de resistência. Você começa a usar um produto, logo em seguida esse produto acaba não funcionando mais. Aí o produtor vai aumentando o número de pulverização e não funciona. Então, rigorosamente nesse caso também, a gente tem que trabalhar com aplicações, né, de monitoramento bem grande e nunca aplicar o mesmo produto sequencial. Então ele usa também, na propriedade, ele sempre mantém 3 produtos, né, para estar fazendo pulverizações sucessivas para evitar, né, que os produtos se tornem todos ali a praga resistente a esses produtos que você aplica. Tá? Então é importante esse cuidado. Em outras culturas, às vezes o pessoal não tem essa preocupação, mas na área de floricultura, que trabalha plantio sucessivo, né, tudo isso que eu estou falando é feito pelo produtor, rigorosamente. Os bons, com certeza. Tá? Isso acontece, acaba esquecendo aquele produtor, né, que está começando na cultura, né, e às vezes tem algum problema de mão de obra, né, que aí pode acontecer quando troca a mão de obra ou o técnico, né, ele dá um vacilo. Então acaba aparecendo essas pragas aí, né, nesse manejo. Áreas mais intensivas, normalmente tem um agrônomo ou um técnico só para praga, um só para manejo de preparo de canteiro, de muda, então um só para colheita. Então aí é mais fácil. Tá? Então nós temos os especialistas. Né? Mas o especialista pode ser trocado também dentro de uma empresa grande e acaba aparecendo, não tem como, todos esses problemas que a gente está falando aqui. Nós temos praga, eu até coloquei aqui, né? Mas um manejo inadequado da adubação nitrogenada favorece, né, o ataque de qualquer outra praga, mas pulgão principalmente, que gosta de brotos bem molinhos, né? Então, um excesso de adubação nitrogenada na fase de formação de botões pode levar ao ataque aí dos pulgões, né? Mas é uma praga fácil de controle com qualquer produto químico, normalmente, aí de mercado, consegue controlar. Então, isso aqui é vacilo mesmo, né? Porque você estando monitorando as outras pragas, né, dificilmente você vai ter problema. O problema normalmente é naquelas plantas remanescentes. Você acabou de colher, fica uma ou outra planta durante uma semana, né, e aqui você estaria multiplicando. Então, tá lembrado? Então, um dos problemas de pragas é as plantas remanescentes, né? Então, plantas remanescentes tem que ser monitorada também. Então, o melhor é estipular aquela rotina. Acabou de colher, preparar o canteiro. Isso facilita que a hora que chegar a muda, você tenha garantia, inclusive, né, que o canteiro já está pronto, né? E normalmente, feita a colheita, né, no final que vai fazer a colheita, corta a irrigação toda. O canteiro seca. Né? Você entra com o preparo do canteiro, ele vai ficar seco até um dia ou 2 dias antes do plantio. Então, normalmente, não dá problema de desenvolver alguma praga, alguma planta daninha ali, dificilmente. Né? Então, é tranquilo esse manejo, né? Você consegue preparar um canteiro para outra semana. Né? Então, quando você não consegue é porque tem muita umidade ali, já é um manejo que você jogou água fora no final do ciclo. Né? Porque não vai chegando no final do ciclo, você vai diminuindo um pouquinho a água, que a planta fica um pouquinho mais resistente. Não é cortar, mas você vai fazer a colheita, você já vai tirar a água também. Tem os produtos aí no mercado, né, e registrado para o crisanto, que utiliza, né, esses produtos aí, né, para controle também do pulgão. Tem vários outros produtos, se você entrar aí no compêndio, vocês vão estar vendo que são utilizados, né, os mais que estão registrados. Alguns, às vezes, tem que tomar cuidado que ele vai saindo também
vamos dizer assim, do rol de produtos de eficiência, né? E às vezes você está usando. Então, quando você começa a ver que falar que está resistente, está saindo do mercado, mas você não, o problema é que às vezes você não encontra naquele local que você está o produto que mais eficiente para aquele momento. E você tem outras opções aí no mercado para estar trabalhando. Todos esses são produtos de acordo com as pragas, né? Então você pode, é só pegar o compêndio, né? E estar consultando aí. Então, na verdade, são vários produtos, né? Tudo específico, né? O que a gente queria passar é isso, né? A importância e que realmente é um carro-chefe, né? Esse manejo, né? Do sucesso do plantio do crisântemo. Então, tudo isso nós falamos aqui. Se você acompanhar direitinho, a sua cultura realmente você vai ter sucesso em relação ao controle dessas pragas aqui, tá? Lembrando que o monitoramento é o mais importante, o preventivo e monitoramento, ele tem que estar o tempo todo para você intensificar ou distanciar esses tratamentos aí, né? Então, qual produto vai usar? Normalmente tem produtos mais caros, mais baratos. Então, quando você não tem a praga, às vezes você utiliza produtos mais baratos, né? E os protetores normalmente são mais baratos. Então, tudo isso leva a uma redução de custo, né? E além da qualidade total do material que você está produzindo ali. Okay? E é importante você estar tomando cuidado também, por isso que é importante um técnico, porque os produtos que você aplica na fase inicial, você tem que verificar também o período residual de cada produto desse aqui, né? E ver qual fase que você pode aplicar aquele produto. Às vezes o melhor produto não pode ser aplicado na fase final, porque depois você vai colher, você vai ter contato com essa flor, né? Você vai comercializar e você está levando um produto que tem um efeito residual muito grande. Então essa responsabilidade é do técnico, né? Se tiver qualquer problema de contaminação, é responsabilidade. Então, normal do produtor e do técnico ali responsável por aquela produção. Então, é importante a gente seguir o período residual de cada produto e fazer esse manejo ali, tá? Mas um manejo bem feito, né? Dá para se trabalhar tranquilamente produtos na fase inicial, produtos protetores, depois entrar com um produto sistêmico, depois voltar para os protetores, que não ficaria com resíduo na planta também. Então seria tudo isso, né? Na próxima aula a gente vai trabalhar então o manejo aí das hastes e da colheita do crisântemo. Então até a próxima aula.